Meus queridos, boa tarde, graça e paz. Que bom poder falar um pouquinho mais da boa palavra de Deus ao seu coração. A partir de hoje eu quero falar no capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas e os primeiros 5 versículos. Temos 5 questionamentos do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia. E nós vamos ver agora estas 5 perguntas do apóstolo Paulo àquela igreja, ou aquelas igrejas, né? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? É a primeira pergunta. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É a segunda pergunta. Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? É a terceira pergunta do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão? É a quarta pergunta. E a quinta e última. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quinta pergunta. Vamos tentar, de forma bem sucinta, simples, responder esses questionamentos do apóstolo Paulo àquelas igrejas da Galácia. A primeira, meus queridos, parecia uma agressividade do apóstolo, mas não é não. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? 2 palavras antes de respondermos o questionamento de Paulo. Insensatos e fascinou. Meus queridos, quando nós trocamos o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo, quando nós trocamos o valor eterno por coisas efêmeras e vis, somente estando insensato, somente estando com pouca razão, somente quando o nosso senso não está funcionando, para que isso aconteça. Por isso que ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos encantou? Quem vos enfeitiçou? Quem é que se deixa enfeitiçar, encantar? Pessoas que não estão raciocinando bem. E é assim que o apóstolo Paulo se dirige àqueles crentes. Eles estavam cometendo uma loucura. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aqueles crentes tinham recebido Jesus Cristo, tinham aprendido que Jesus Cristo morreu por eles. Quando eles participavam da ceia do Senhor, eles estavam relembrando que Jesus morreu por eles. E agora estão encantados, enfeitiçados com outro evangelho? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo, a primeira. A segunda pergunta é: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quero dizer uma coisa, que todo cristão só é cristão se ele recebeu o Espírito de Deus. O crente, ele nasce de novo, mas nasce da água e do Espírito. O crente é selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. O crente é iluminado por meio do Espírito. E ele é cheio do Espírito. Sem o Espírito ninguém é dele, ninguém é de Jesus Cristo. Jesus subiu e o Espírito desceu e está com seu povo. Agora, foi pelas obras da lei que eles receberam o Espírito? Claro que não. Somente Jesus pode conceder o Espírito, e ele disse isso. Ele deixou isso muito claro: se eu não for o Espírito Consolador, não virá a vós outros. E agora os Gálatas estavam trocando esta grande bênção do recebimento do Espírito pela fé em Cristo Jesus ao retornar à lei. O apóstolo Paulo está terrivelmente triste ao fazer esse questionamento. E o terceiro questionamento dele diz: sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne? Que retrocesso!
sair da lei, voltar e ir para o Evangelho. Foi o presente de Deus para a humanidade. Agora, deixar o Evangelho e voltar para a lei é o retrocesso. É como se você terminasse o seu ensino médio, fosse para a faculdade, quando estivesse lá nos meados do seu curso, resolvesse voltar para o ensino fundamental. Meus queridos, o apóstolo Paulo está aqui orientando os crentes da Galácia, mas está mostrando-nos também que há uma necessidade de progressão, não de regressão. Há uma necessidade de continuarmos na fé em Jesus Cristo e não voltarmos aos rudimentos da lei. E ele faz esta pergunta: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne? Que loucura, que retrocesso, que insensatez! Eu e você, meu amado irmão, devemos continuar progredindo no Espírito, na fé, na graça, no poder de Deus. A quarta pergunta, o apóstolo Paulo diz: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aqueles crentes sofreram muito, os crentes da Galácia e todos os crentes daquela época sofreram muitas perseguições, sofreram muitos desatinos, porque os judaizantes, o próprio Império Romano, detestavam a nova religião, o cristianismo, e eles sofreram, e agora, depois de terem sofrido tanto, vão retroagir? E a quinta e última pergunta: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqueles crentes foram abençoados com muitos milagres, com muitas bênçãos de Deus que eles mesmos presenciaram. Mas isso não foi por obras da lei, foi pela fé em Cristo Jesus que eles foram abençoados com muitos milagres. Bom, aqui está uma palavra para aqueles crentes naquela época. Mas essa palavra, ela é atual, meu amado irmão, é uma palavra atualíssima. A primeira questão que nós podemos dizer, baseado na primeira pergunta, quanta insensatez há em tantas pessoas que começaram também a vida cristã e hoje estão retroagindo, voltando à velha vida. Quantas pessoas que começaram com Cristo e hoje voltaram para o mundo. Quantas pessoas que viram as bênçãos do Espírito Santo falando ao seu coração, interagindo com o seu povo, e hoje querem guardar isso ou aquilo, ou tentar chegar no céu por meio das obras. Quantas pessoas que no início até enfrentaram alguns sofrimentos por causa do cristianismo, por causa da sua nova fé, e hoje estão retroagindo. Aquele sofrimento como que se fosse em vão. E os milagres, e o milagre da nova vida, do novo nascimento, as bênçãos que ele participou e hoje está deixando tudo isso. Estas perguntas do apóstolo Paulo nos convidam a olhar para nós mesmos e não voltar, mas olhar para frente. Não fazermos como a mulher de Ló, que olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Esse texto nos convida a olhar para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Não desanimarmos independente das circunstâncias. Este texto nos ensina que nós devemos prosseguir, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhando para um lado nem para outro, porque o nosso alvo está lá na frente. E daqui uns dias, aquele que há de vir virá, não tardará, e o seu povo estará com ele eternamente. Deus te abençoe.